Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de Mecânica Clássica 1 e hoje a gente vai falar de, vejam vocês, gravidade. Olha só, a maneira como a gente vai apresentar aqui talvez seja um pouco diferente do que vocês estejam acostumados lá, possivelmente de Física 1 ou até do segundo grau. Então isso vai requerer talvez um pouquinho mais de atenção do que o normal, tá bom? Fiquem avisados disso. Então, apertem os cintos e vamos lá. Bom, eu tenho certeza que vocês, de uma maneira ou de outra, já ouviram falar de gravidade, não é? Essa força etérea aí que faz com que, essencialmente, massa atraia massa, tá bom? A gravidade está maravilhosamente ilustrada, por exemplo, nessa figura aqui da direita, né? Onde a gente tem três saltadores aí animados, né? Caindo aqui em direção à Terra, tá certo? E eles estão caindo, ou seja, estão sendo puxados por conta da força da gravidade que a Terra faz em cada um deles aqui, tá bom? Não é a única força envolvida, né? Eles estão vencendo aqui uma certa resistência atmosférica, né? Imagino que em algum momento eles vão acionar o paraquedas para que a chegada não seja muito desagradável, mas o fato é que, digamos assim, a influência principal, né, quem dirige o movimento aqui desses saltadores é a força da gravidade que a Terra faz sobre eles, tá bom? A gente sabe que pela lei da ação e reação, né, eles também fazem uma força aqui sobre a Terra, né? Mas devido ao tamanho da Terra ser ridiculamente maior do que o dos saltadores, né? Essa força não faz nada na Terra, né? A gente pode simplesmente desprezar essa força sobre a Terra, tá bom? Mas pelo contrário, é a força que a Terra faz nos saltadores é a força dominante aqui sobre eles, tá bom? Um segundo exemplo, né? Tá aqui na foto da esquerda, diz respeito à dinâmica de corpos astronômicos uns em órbitas dos outros, né? Planetas em órbitas de estrelas, satélites em torno de planetas, né? Isso também é ditado pela força da gravidade, né? Então aqui a gente tem Júpiter, certo? O maior planeta do Sistema Solar. E aqui, né, a gente tem uma sombra de um dos seus satélites, mais precisamente o satélite Io, que é a Lua Galileana, que está ali mais próxima de Júpiter, tá bom? Só fazendo um esqueminha aqui bem simplificado, né? A gente tem aqui então, né, o Júpiter e aqui um dos satélites, né? Vou só desenhar um pedacinho da órbita aqui, tá certo? E esses satélites ficam em órbita porque tem uma força aqui, tá certo? É a força da gravidade que no caso Júpiter faz em Io, né? Io está próximo o suficiente aqui de Júpiter para a gente conseguir ver essa sombra bonita aqui, bem definida, tá bom? E para exaurir aqui nossos exemplos, pelo momento, né? A gente poderia falar aqui de gravidade horas e horas, né? Dando os exemplos mais fantásticos. Mas enfim, para a gente poder finalizar aqui e passar para a parte mais quantitativa, né? Queria só falar um pouco desse exemplo aqui, que a gente vê esse barco aqui, né? Ele está encalhado aqui na areia, tá certo? Porque ele foi pego na maré baixa, né? A gente pode ficar na expectativa aí de que em algum momento a maré vá encher de novo, então esse barco vai voltar a ficar aqui em cima d'água, né? E aí, quem sabe, ele possa escapar aqui dessa região onde ele está, né? Então, esse movimento das marés, né, de encher e esvaziar, ele também é ditado pela força da gravidade, né? Nesse caso aí, com muita influência da Lua, né? A força que a Lua faz na massa de água oceânica da Terra, tá certo? Isso faz com que a força ligeiramente diferente, né, que a Lua faz na massa de água e na Terra propriamente dita, faz com que então as marés, né, encham e esvaziem aí ciclicamente, tá certo? Né, perfazendo esse fenômeno aí das marés, né, que a gente está tão acostumado a ver, tá bom? Então aqui a gente viu três manifestações qualitativamente não exatamente diferentes, né, mas pelo menos graficamente diferentes, né, da força da gravidade. E então, né, agora acho que a gente pode, agora que a gente fez esse esquenta aqui, né, acho que a gente pode passar para a descrição um pouco mais quantitativa da força da gravidade, afinal a gente está aqui para isso, não é? Então, vamos lá. Para fazer uma descrição mais madura de gravitação, vai ser muito importante e talvez até mesmo indispensável a noção de campo gravitacional, tá certo? Ou, de maneira geral, a noção de campo associado a uma força, né? E como é que é isso? Bom, vamos voltar para o que a gente está acostumado, né? A gente tem visto até aqui, né, quando a gente fala de duas partículas, né? A gente tem a partícula 1 aqui e a partícula 2, a gente fala da força que uma partícula faz na outra, tá certo? Elas estão desenhadas aqui, tá? Mas agora a gente vai precisar mudar um pouco de perspectiva, tá certo? E para isso vamos apagar aqui a partícula 1, tá certo? Vou apagar os labels aqui também,
Tá bom? Vou apagar os desenhos todos aqui para ficar claro. A gente fica só com a partícula 2. E aí a gente pensa, né, na razão de uma partícula conseguir fazer a força na outra, né? Por que que essa partícula aqui consegue fazer, quando eu coloco uma partículazinha aqui, né? Por que que essa partícula consegue fazer uma força nessa partícula aqui, né? O que que acontece com o espaço aqui ao redor dessa partícula que faz com que esta partícula saiba, aí entre aspas, né, que a outra partícula está aqui e sinta uma força provocada por ela, né? Bom, aí é que vai entrar a noção de campo, tá bom? A gente diz que essa partícula aqui, né, ela produz uma certa perturbação no espaço ao seu redor, né, uma perturbação, digamos assim, invisível, caso não haja nenhum outro corpo presente, tá certo? Essa perturbação é um agente vetorial que a gente chama de campo, tá certo? Então, ao colocar essa partícula massiva aqui, né, de massa m, digamos, vou até fazer um pouquinho maior aqui, né? Então, essa partícula aqui de massa m, tá certo? A gente colocar num certo ponto do espaço, ela vai fazer com que cada outro ponto, né, ela vai criar em todos os pontos do espaço, e aqui a gente só escolhe alguns pontos por amostragem, né, não daria para desenhar no espaço todo, ela vai criar em cada ponto do espaço um campo, que a gente vai chamar de campo gravitacional, por estar associado aqui à massa gravitacional m, tá certo? Então esse campo aqui, né, eu desenhei, fiz uma seleção de pontos aqui para desenhar o campo, tá certo? Mas em todos os pontos do espaço, tá certo? Essa partícula, então, cria um campo gravitacional G, tá certo? Então, vamos voltar com a partícula, né, que estava aqui e vamos perguntar o que acontece com ela, né? No ponto onde está a partícula, e eu fiz a partícula aqui um pouco exagerada, mas vamos dizer que essa partícula aqui é pequenininha o suficiente para a gente aproximá-la por um ponto, né? Então, no ponto onde está essa partícula, vai haver um campo G aqui, e este campo G, então, vai dar origem a uma força nessa partícula. Vou apagar aqui novamente para não atrapalhar, né? Vai dar origem a uma força que, nesse caso, vai ser simplesmente, né, o campo G vezes a massa dessa outra partícula aqui, né, que eu vou chamar de M1, essa aqui a gente vai chamar de M2, né? Lembrando que essa aqui originalmente era a partícula 2, tá certo? Então, a massa desta partícula aqui vezes o campo gravitacional que esta outra aqui faz, tá certo? Dá a força nessa partícula, tá certo? Então é assim que nasce essa noção de campo, né? O campo é essa grandeza vetorial, né, que em princípio permeia todo o espaço, tá certo? E que ao ser multiplicada por uma grandeza específica, no caso da gravidade vai ser a massa gravitacional, no caso do campo elétrico vai ser a carga elétrica, tá certo? Ao ser multiplicada por esse escalar que dá uma propriedade a essa partícula aqui, isso então gera a força gravitacional sobre essa partícula aqui. Tá bom, gente? Bom, então vimos que massas, né, partículas e corpos com massa, geram campos gravitacionais, tá certo? E como esses campos gravitacionais funcionam, né? Qual é a lei que rege esses campos gravitacionais? Bom, a principal delas aqui é a lei de Gauss, tá certo? E o que é a lei de Gauss? Bom, para falar dela, vamos fazer um desenhozinho aqui, onde a gente então tem duas partículas aqui, tá bom? E essas setas aqui, elas são a soma dos campos gravitacionais criadas por essa partícula e por essa aqui, tá bom? Então, em todos os pontos aqui, né, essas setas representam simplesmente o campo gravitacional criado por uma, mais o campo gravitacional criado pela outra, tá bom? E o que a lei de Gauss diz, e aqui, gente, a coisa vai ficar um pouquinho mais abstrata, então peço atenção especial aqui de vocês, tá bom? O que a lei de Gauss diz, e aí, novamente, gente, é uma lei, tá? Isso não tem como ser deduzido de nada mais fundamental, porque é a própria lei fundamental que rege o campo gravitacional, tá bom? A lei de Gauss diz que o campo gravitacional, então, segue esta regra aqui. Ou seja, aqui faltou uma bolinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa bolinha melhor aqui, né? Diz que a integral, tá certo? O fluxo do campo G
ao longo de uma superfície S qualquer, e aqui a gente tem três exemplos, né? S1, S2 e S3, tá bom? O fluxo do G através da superfície S vai ser igual a menos 4πg, que é um número, né? G é uma constante dimensional, chamada de constante universal da gravitação, mas aqui a gente só precisa pensar nela como uma constante dimensional, tá certo? Vezes a massa gravitacional encerrada dentro da distribuição, tá bom? Então existe uma relação muito simples, né? E isso é que eu quero salientar aqui. O que isso aqui está dizendo é que existe uma relação muito simples entre o fluxo de campo através de uma dada superfície e a massa gravitacional encerrada dentro dessa superfície. Na verdade, essas grandezas são proporcionais, né? Se a gente chama isso aqui, né, do fluxo gravitacional, o fluxo gravitacional ele é proporcional, né, à massa gravitacional. A constante de proporcionalidade está aqui, tá certo? E como é que isso funciona, então, na prática, né? Isso vai funcionar um pouco como está ilustrado aqui, né? A gente vê que essa superfície aqui S1 e essa superfície S3, elas englobam uma certa quantidade de massa, né? Aqui a gente tem uma massa M1, aqui a gente tem uma massa, vou chamar de M3 aqui, né? Já que eu chamei de S3, tá certo? E ao englobar uma quantidade de massa, a gente vê então que o fluxo vai ser negativo, né? E o fluxo é negativo mesmo, né? Se a gente acompanhar as setas aqui, né? A gente vê qualitativamente que o fluxo aqui ele é bem negativo, né? Tá certo? E a mesma coisa aqui, né? O fluxo também é bem negativo aqui, né? Acompanhando as setinhas aqui, fazer um desenho um pouquinho melhor, né? Acompanhando as setinhas aqui, a gente vê que o fluxo ele é bem negativo, tá certo? Ao contrário do que está acontecendo aqui com S2, né? Aqui, se a gente acompanhar, né, a gente vê que um fluxo positivo, negativo aqui, ele está sendo compensado, né, por um fluxo positivo aqui, tá certo? Mesma coisa aqui, né? Um fluxo negativo aqui, ele está sendo compensado por um fluxo positivo aqui. E como não tem carga, como não tem massa nenhuma aqui dentro, tá certo? A massa aqui, né, encerrada é zero, né? Vou escrever de novo aqui porque ficou muito grudado, né? A massa encerrada aqui dentro é zero. O que a lei de Gauss vai dizer é então, né, que vou fazer aqui, né, que o fluxo de G ao longo de S2 vai ser zero, tá certo? Nossa, ficou horrível isso, né? G de A igual a zero. O fluxo através de S2 é zero porque não tem massa nenhuma aqui dentro. Tá certo? Então essa lei, na verdade, é a lei fundamental aí do campo gravitacional. Tá bom? Essa lei, na chamada forma integral, que foi a forma que eu escrevi, ela é muito, assim, principalmente do ponto de vista físico, qualitativo, ela é muito interessante, mas, na verdade, a gente vai achar até mais útil a chamada forma diferencial da lei de Gauss, né? E aqui vou até apagar só para dar um pouquinho de espaço. E a maneira de chegar na forma diferencial é simplesmente identificar, né, este cara aqui, né? Vou fazer de cor diferente, né? É identificar esse cara aqui como a integral, né, da densidade, tá certo? A integral volumar da densidade, né, que eu vou chamar de ρ, tá certo? E aqui a gente usa o teorema da divergência de Gauss, tá bom? Para poder escrever, né, o fluxo de um certo campo vetorial, né, um fluxo em S, né, e eu vou chamar S de dρm R, essa então é a fronteira de uma certa região R, tá certo? Isso vai ser igual à integral nessa região R da divergência, né, de G, tá certo? E aí, igualando os integrandos, né, porque essa região R é arbitrária, tá certo? Igualando os integrandos, a gente tem então a lei de Gauss aqui na forma diferencial, tá certo? Que vai ser também extremamente útil para a gente. A lei de Gauss diz muito, mas não diz tudo. Para completar a nossa descrição do campo gravitacional, a gente vai precisar de mais um fato que pode ser ilustrado aqui com esse desenhozinho que, na verdade, a gente já viu, pelo menos um desenho parecido, né, em apresentações anteriores.
Então, eu não desenhei aqui, mas vamos supor, né, que tem um certo corpo aqui, tá certo? De massa m, e ele então está criando um campo gravitacional em torno dele aí, tá bom? Então, aqui no ponto P1 vai ter um campo gravitacional, né? Aqui no campo P2, aqui no ponto P2, né? Desculpem também, e em todos os pontos aqui, né? Aqui vai ter um campo gravitacional mais ou menos assim, né? Aqui vai ter um campo gravitacional mais ou menos assim, e etc, e etc. Tá bom? Eu vou apagar esses campos aqui, principalmente esse aqui, tá? Só para não confundir muito o desenho, mas enfim, todos os pontos aí do espaço têm campo gerado pelo corpo aqui de massa m. Tá bom? O que acontece, né? Vamos então considerar a circulação do campo gravitacional ao longo desses caminhos aqui, tá bom? Então a gente desenhou, né, vários caminhos diferentes com a característica comum, né, de que eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar, tá bom? Então a gente pode se perguntar, por exemplo, qual é a circulação do campo? Lembrando que a circulação aqui é integral de linha, né? Do campo gravitacional ao longo, por exemplo, de C1, tá bom? Isso é uma pergunta bastante razoável, tá certo? E é uma característica do campo gravitacional o fato de que sempre a circulação ao longo de C1, desde que C1 e C2 comecem e terminem no mesmo ponto, a circulação ao longo de C1 vai ser menos a circulação ao longo de C2, tá certo? Então, campo gravitacional para quaisquer C1 e C2 que compartilhem os pontos inicial e final, tá certo? Que é a mesma coisa que dizer que a circulação num caminho fechado, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar que o C, então, é o caminho composto por C1 mais menos C2, né? Então, no caso aqui, por exemplo, né? C pode ser C1 menos C2, né? O caminho C1 e o C2 é feito ao contrário, tá certo? A circulação do G ao longo de C vai ser zero para qualquer caminho fechado C, tá bom? Isso só vai ser possível se o campo G for irrotacional, né? Se ele tiver um rotacional nulo, né? Isso a gente conclui do teorema de Stokes, né? A circulação através de um caminho fechado só é sempre zero o tempo todo, né? Se o rotacional associado ao campo G for zero. E a gente sabe também, lá das nossas aulas de cálculo, né, que se o rotacional de um campo é zero, nós podemos associar esse campo a um gradiente de um campo escalar aqui, né? E esse menos aqui, novamente, né, simplesmente por conveniência, tá certo? Mas o fato é que este campo pode ser associado ao gradiente de um campo escalar, que a gente vai chamar então de potencial gravitacional, tá certo? É uma grandeza escalar aqui, né? Potencial gravitacional, que, lembrando, substituído lá na equação de Gauss, né? Na equação de Gauss a gente tinha, né, divergência de G menos 4πg ρ, né? Substituindo aqui então, né, o gradiente de G aqui, né? A gente tem o div do grade, né, que é o laplaciano do potencial gravitacional, igual a, vou apagar aqui, igual ao lado direito aí, né, que é o que já aparecia na equação de Gauss, né? Isso aqui, minha gente, é a chamada equação de Poisson, né? Essa aqui é a equação de Poisson, uma equação importantíssima aí da física matemática e que vai desempenhar aí um papel fundamental na dinâmica do campo gravitacional, tá bom? Então a gente chegou, né, dado, né, a lei de Gauss e mais a conservação de G, a gente chegou então na equação que a gente queria para o potencial gravitacional, né? Uma coisa que não teria como a gente demonstrar, mas eu já adianto aqui para vocês, né? Não teria como demonstrar nesse momento, mas que eu já adianto aqui, é que a lei de Gauss sozinha não seria capaz de determinar o campo em todas as situações, tá bom? A gente precisa também da condição aqui, né, de irrotacionalidade, e aí então com essa condição de rotacionalidade a gente tem esta equação aqui
para o potencial gravitacional, que aí sim vai determinar, no caso aí do potencial a menos de constantes, vai determinar, então, de forma unívoca, novamente, a menos de certas constantes, que a gente já vai falar, na verdade que a gente vai falar só na próxima apresentação, mas enfim, a menos dessas constantes, agora sim, né, a equação de Poisson vai então determinar o potencial gravitacional e, por consequência, o campo gravitacional associado a uma distribuição arbitrária de matéria, tá bom? Não apenas a equação de Poisson determina o potencial gravitacional para uma distribuição de massas arbitrárias, como, na verdade, a gente consegue construir explicitamente tal solução para o potencial gravitacional. Tá bom? A gente não vai poder demonstrar aqui passo a passo como é que faz, né? Uma demonstração um pouquinho longa, mas o fato é que a gente consegue resolver aquela equação e mostrar que para uma distribuição arbitrária de cargas, tá certo? A solução para o potencial gravitacional pode ser escrita como esta integral aqui, tá bom? Alguns de vocês talvez já estejam familiarizados, mas para colocar um pouco de concretude na discussão, vamos fazer um desenho aqui, né? Então, o ponto R, que aparece aqui e aparece aqui, ele é o ponto de observação, né? O ponto onde a gente quer determinar o potencial gravitacional, tá certo? E a grandeza R', que é uma variável muda, né? Uma variável de integração, e então, né, é a variável assumida aqui por esse vetor, né? R', que ela vai varrendo aqui, né, o corpo delimitado pela região R ao longo de toda a integração aqui, tá certo? Esse vetor R' ele vai varrendo o corpo, vai sendo integrado, tá bom? E o R, então, é o ponto de observação aqui, tá certo? Quem já está familiarizado com Física 3 vai se lembrar, né, que esta expressão aqui, né, essa expressão aqui, ela é muito parecida com a lei de Coulomb, né? com a superposição da lei de Coulomb lá para o campo elétrico, tá certo? Isso acontece, né? Que né? A superposição lá, né? De pedacinhos pequenininhos de elementos de carga, tá certo? E isso acontece, né? Isso, na verdade, funciona exatamente da mesma forma para a teoria newtoniana da gravitação, né? A teoria newtoniana da gravitação é igual, né? Do ponto de vista formal, a eletrostática, tá certo? Só que lá na eletrostática a gente usualmente faz o caminho converso, né? A gente postula o campo para uma única partícula Q, né? O campo então é simplesmente Q, né? Lá no caso da né? Dividido por 1, 4π E menos R', e aí faz a superposição, né? Enquanto que aqui a gente veio de outro lado, né? A gente veio da lei de Gauss, depois para a equação de Poisson, tá certo? Mas é claro, a gente mostra então que a solução é exatamente a mesma, ou seja, a lei de Gauss mais o caráter conservativo do campo faz com que a gente possa escrever aqui o potencial, né, como essencialmente a superposição aqui, né, dos campos pontiformes, ou seja, dos potenciais gerados pelas massas pontiformes, tá certo? Isso aqui é de fundamental importância porque faz o casamento, né? Mostra que as coisas são totalmente consistentes. É claro que isso tem a ver com o fato da lei de Gauss e da equação de Poisson serem lineares, né? É essa linearidade aí que vai garantir com que a superposição, com que a gente possa começar com o campo, digamos, de uma carga pontiforme, que é uma das soluções, e fazer a superposição. Mas, enfim, é bonito ver dessa maneira, porque aí a gente mostra a consistência de ambas as abordagens, né? Finalmente, só para terminar aqui, quando a gente está falando, né? Quando a gente quer resolver a equação de Poisson no vácuo, né? A gente tem que ρ é igual a zero, tá certo? Então, né, isso vale, por exemplo, para resolver, né? Se a gente está querendo resolver a equação de Laplace nesse ponto só aqui, por exemplo, é claro que em geral a gente não quer resolver só nesse ponto. Mas, enfim, se a gente tem uma região e nessa região, né, a única região de interesse é uma região que não tem carga jamais, a gente pode então abreviar a equação de Laplace aqui, né? A gente pode abreviar a equação de Poisson para essa forma aqui, né, na situação na qual, né, ela então é conhecida por equação de Laplace, né, a equação de Poisson.
ela então degenera, se transforma na equação de Laplace, que é uma equação importantíssima aí da física matemática também. Tá bom, gente? Então a apresentação aqui já está chegando a quase 25 minutos, né? Já está ficando bastante grande. E enfim, novamente, né? Acho que essa talvez tenha sido um pouco mais puxada do que o normal. Então se vocês precisarem ver de novo, vejam, né? Se quiserem, né? Me perturbarem lá nos encontros síncronos, por favor, o façam, tá certo? Mas acho que por enquanto é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.